Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. O Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperados fiéis do Evangelho, aliás, os cooperadores fiéis do Evangelho, são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos, em primeiro lugar. Trecho da mensagem Membros Divinos, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus os abençoe. A mensagem de hoje tem o título A Candeia, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A candeia luminosa acima do velador não é somente um problema de verbalismo doutrinário. Claro que as nossas convicções públicas revelam pensamento aberto e coração arejado, na sincera demonstração de nossas concepções mais íntimas. O ensinamento do Cristo, porém, lançou raízes mais profundas no solo do nosso entendimento. A lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo de nossa atitude positiva nos variados ângulos da existência. O discípulo do Evangelho é convidado a afirmar-se no mundo a cada instante. Se foste ofendido, não conserves a luz do perdão nas dobras obscuras dos melindres enfermiços. Se encontraste a dificuldade, não escondas a coragem nos abismos da fuga. Se foste surpreendido pela provação, não enterres o talento da fé no deserto do desânimo. Se foste tocado pela dor, não arremesses a esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofres perseguição e calúnia, não arraste a oração no precipício do desespero. Se a luta te impôs a marcha entre os espinheiros, oferecendo-te fel e vinagre, não ocultes o teu valor espiritual sob os detritos da inconformação ou do desalento. Faze a tua viagem na terra em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem, invariável e de braços ativos e diligentes na plantação das boas obras. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los em benefício dos semelhantes e em favor de ti mesmo. Porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo da cruz se te faça prêmio entre os homens, adquirirás na vida maior a felicidade de haver buscado a luz da própria sublimação. Espiritismo em Marcha. Agenda. Abertas as inscrições para o 17º Semesp, Seminário Espírita de Pernambuco. É um evento que será realizado no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco. Terá como tema central conflitos existenciais. Senhor, que queres que eu faça?
Esse evento é patrocinado pelo grupo espírita Seara de Deus, lá do Janga Paulista, e se dará no dia 29, 30 e 31 de julho. Contará com a presença de grandes palestrantes do movimento espírita de todo o Brasil. Alberto Almeida, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossandro Klingey, Simão Pedro, Denise Lino, Frederico Menezes, André Trigueiro. Os ingressos já se encontram à venda através da internet até o dia 31 de maio. Será um evento presencial. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade, continuação. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer alguma vantagem lhe advenha desse fato. Não são a miúde inúteis as preocupações que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não, permitindo-lhe que adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhes tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Emprego da riqueza não pode servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleves acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentes vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, econômo infiel, dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregastes na tua satisfação pessoal? Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta,
que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto de que necessitas ainda é supérfluo. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas perturbações, essas confusões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realizem em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, lemos: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Aproveita, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além, guardando a bênção recebida para si somente. O espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa.
na distribuição de pensamentos sadios e elevados. Converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a propriedade comum. Dá, pois, de ti, mesmo de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se busca o Pai, ajuda ao teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na Rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na Rua Dilson de Medeiras Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares e Silmara. Novamente estamos com você, Rádio ouvinte, nesse espaço para perguntas e respostas. O programa ainda não está sendo transmitido ao vivo, por isso nós trouxemos algumas questões para compartilhar. Queremos renovar o convite desse evento que há 2 anos, devido à pandemia, não tinha sido realizado, que é o CIMESP. É um evento que envolve a participação de palestrantes espíritas de todo o Brasil e que é considerado um dos melhores eventos espíritas de todo o país. Ele vai se dar no dia 29, 30 e 31 de julho. Como dissemos, as inscrições estão abertas através da internet. No site www.simpla.com.br. Há algumas anotações interessantes quando se faz a inscrição para esse evento, que é pertinente aqui lembrarmos. Uma delas diz o seguinte, é que a adoção dos protocolos de saúde e segurança pelo local, pelos participantes, visa mitigar os riscos de exposição e contaminação do coronavírus. O evento alerta que, devido à pandemia que ainda não terminou, pode ser que na época que o evento vá se realizar, medidas preventivas voltem a existir, do tipo uso de máscaras e o distanciamento. De qualquer forma, eles alertam que vão ser obedecidos às regras de orientação da saúde pública para o evento. O último aspecto interessante é que eles também dizem o seguinte: em decorrência da pandemia, eventuais cancelamentos ou adiamentos poderão ocorrer. Nesse caso, as regras de reembolso serão aquelas definidas pela legislação vigente. Então, é um evento espírita de grande porte, vai ser no auditório Guararapes do Centro de Convenções, é um espaço público para mais de 2.000 pessoas, e é um evento que, como dissemos, terá Divaldo Franco, Alberto Almeida, Haroldo Dutra, dentre outros grandes nomes do movimento espírita em termos de divulgação. Bom, era isso que queríamos relembrar. Vamos para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. Por que Emmanuel afirma que Jesus não prescinde da colaboração do homem?
Na mensagem de abertura do programa, Membros Divinos, o Espírito Emmanuel faz importantes apontamentos sobre essa colaboração que as leis divinas sempre possibilitou aos espíritos encarnados em relação aos grandes propósitos e objetivos do mundo espiritual. Como sabemos, a vinda do Mestre e dos Mestres precisou estabelecer um grupo de apóstolos que estariam dando prosseguimento à divulgação da mensagem do Cristo. Um verdadeiro trabalho de parceria, de colaboração entre espíritos que estão no mundo físico e a espiritualidade sublime do plano espiritual. Ora, esse trabalho de colaboração sempre foi possibilitado dentro da misericórdia divina, justamente para ser um móvel de incentivo, de estímulo ao crescimento espiritual de todos nós. E esse trabalho não foi encerrado no cristianismo primitivo. Continua ao longo de toda a história da humanidade e ainda acontece nos dias atuais. Os espíritos benfeitores não prescindem, ou seja, têm por útil e positiva a colaboração nossa. Todos nós que abrimos o entendimento e o sentimento para os ensinos do Cristo, podemos e devemos ser colaboradores na divulgação, na vivência dos ensinos do Evangelho. É a isso que Emmanuel se refere ao dizer taxativamente: os cooperadores, diz assim, é indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde, não descarta da colaboração do homem, que ele procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Então, nos dias atuais, dão-se as mãos a humanidade desencarnada, os espíritos alinhados com o Evangelho do Cristo, aqueles outros, como nós, ainda temporariamente encarnados, para a intensificação do Evangelho do Cristo. É a isso que Emmanuel se refere. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Comente a expressão "não se pode servir a Deus e a Mamon". No texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, hoje ouvimos mais considerações a respeito disso, porque é dito pela espiritualidade o seguinte a nós: os gozos das paixões que vos escravizam não podem possibilitar que sirvamos a Deus, porque mais adiante diz assim: não podes então servir a Deus a Mamon. Se pois sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar, em retirar o jugo que vos oprime. Vamos entender aqui um pouco mais sobre essa questão. Mamon representa todo o campo de interação com os valores materiais e temporários colocados para o homem na sua caminhada evolutiva, desde até mesmo as satisfações dos instintos e necessidades físicas, às construções de ordem material. O problema todo é que tudo isso deve estar submetido à vontade do homem.
O homem não pode ser servo de Mamon, ou seja, as imposições de ordem material e temporária não podem dominar o nosso espírito. É preciso que nós nos imponhamos. É preciso que primeiramente sirvamos a Deus, no sentido de nos fortalecermos espiritualmente para exercer o correto controle e domínio sobre os valores transitórios da vida. Todos eles precisam estar submetidos à vontade disciplinada do Espírito. Quando isso não acontece e se tenta servir aos valores espirituais e aos valores de Mamon, gera-se um conflito e um desequilíbrio aonde invariavelmente nós não conseguimos servir a dois senhores. Ou iremos agradar mais a um e desagradar ao outro, ou nos veremos, como de fato se dá, impossibilitados de conseguir esse acordo de forças antagônicas. Então, a diretriz segura e ideal que o Evangelho nos apresenta é, primeiro e acima de tudo, servir a Deus. Esforçar-se por estar em harmonia com as leis divinas. Trabalhar o fortalecimento espiritual, para a partir daí nos impormos sobre as coisas transitórias, de tal modo a que elas possam nos servir e não nos prender, nos acorrentar, gerando desequilíbrio e sofrimento. É esse o esclarecimento. Como deve ser a nossa viagem na Terra em companhia do amigo celestial? Na mensagem de meditação, de momentos de meditação, a candeia, é uma mensagem que está no livro Nascer e Renascer, trazida a nós por Emmanuel. No texto da mensagem, Emmanuel deixa de forma bem explícita como é que deve ser essa viagem. Como deve ser essa nossa viagem na Terra, em companhia do amigo celestial. E vejamos como Emmanuel coloca: faze a tua viagem na Terra, em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido, de consciência edificada no bem, invariável e de braços ativos e dirigentes na plantação das boas novas. Percebamos aqui o vasto ângulo que Emmanuel nos chama a reflexão sobre como deve ser essa passagem, essa viagem que fazemos através do corpo durante a nossa estadia de espíritos encarnados no planeta Terra. Porque, tal como o apóstolo Paulo já dizia, devemos nos considerar forasteiros, como pessoas que estão de passagem por um país ingrato, que não representa a verdadeira vida, de tal forma a que as coisas transitórias e temporárias não nos prendam, não nos desequilibrem. E para isso, Emmanuel disse: cabeça erguida na fidelidade à religião do dever bem cumprido. O dever bem cumprido, como nós aprendemos na doutrina espírita, que é o atestado à aprovação da consciência, ela se verifica na medida do nosso esforço de harmonia com as leis divinas. E prosseguindo, Emmanuel diz: e de braços ativos e dirigentes na plantação das boas obras. É o trabalho ativo do bem. É a consequência daquilo que Emmanuel chama da fé viva, que é a consolidação
dos ideais espirituais nas nossas atitudes e comportamentos. É dessa forma que deve ser a nossa viagem na Terra, em companhia do amigo celestial. Nós estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a audiência. Estamos com vocês aqui na Rádio Liberdade todos os domingos, 7:30 da manhã. Divulguem nosso programa. Agradecemos muito. Até o próximo domingo. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.